Os mistérios da mulher antiga e contemporânea. Uma interpretação psicológica do princípio feminino, tal como é retratado nos mitos, na história e nos sonhos. Por Mary Esther Harding. Segunda edição. Edições Paulinas. Tradução de Maria Barbosa e Vilma Tanaka. Canal Le Conde. Capítulo 11. O matrimônio sagrado. O ritual das deusas virgens exigia um hieros gamos, um casamento sagrado, no qual a vida sexual e amorosa da mulher era dedicada à própria deusa através de um ato de prostituição executado no templo. Nos dias em que o culto da deusa Lua florescia, não havia somente prostitutas seculares, que praticavam a profissão mais antiga do mundo para sua própria vantagem econômica e em resposta a uma demanda social. Mas, além delas, como vimos, havia as prostitutas sagradas, cujos ganhos não eram de sua propriedade, porém pertenciam à deusa a quem serviam. A ocupação dessas mulheres não era passível de qualquer reprovação social. Ao contrário, era considerada uma honra, e em certos países, toda mulher, de nível alto ou baixo, era obrigada a prostituir-se no templo uma vez em sua vida. Essas práticas parecem, sob o ponto de vista de nossa experiência puritana, meramente licenciosas. Porém, não podemos ignorar que elas faziam parte de uma religião, ou seja, eram um meio de adaptação ao reino interior ou espiritual. Práticas religiosas são baseadas em uma necessidade psicológica. A necessidade interior ou espiritual era aqui projetada no mundo concreto e encontrada através de um ato simbólico. Se os rituais de prostituição sagrada forem examinados sob essa luz, torna-se evidente que os antigos consideravam essencial que todas as mulheres devessem, uma vez na vida, dar-se não a um homem em particular, por amor a ele, isto é, por razões pessoais, mas à deusa, a seu próprio instinto, ao princípio eros que nela existia. No hieros gamos, no matrimônio santo, não importava quem pudesse ser o homem. Cuidava-se sim que ele não fosse o homem escolhido. Precisava ser um estranho. Não importava sequer o tipo de experiência que a mulher poderia ter. O homem não era escolhido por sua virilidade, nem como um representante apropriado de Príapo. O templo de Istar ou de Afrodite era frequentado, de fato, por homens que precisavam fortalecer-se, os velhos e aqueles cuja virilidade estava falhando. Eles procuravam uma renovação de seus poderes minguantes nos recintos da deusa, a provedora da fertilidade dos homens e animais. Para a mulher, o significado da experiência devia residir na sua submissão ao instinto, não importando de que forma a experiência lhe acontecesse. Nos mitos da deusa Lua, essas realidades psicológicas eram expressas de forma concreta. O homem antigo as vivenciava nos fatos reais. Projetava seu conteúdo psicológico e era impelido a viver seu drama simbólico, como se Istar e Afrodite fossem deusas antropomórficas reais. Como se as exigências do princípio feminino tivessem de ser satisfeitas através da ação externa. Ele era incapaz de reconhecer nelas, como estamos fazendo cada vez mais atualmente, princípios psicológicos que fazem exigências de mudanças em nossas atitudes interiores. Uma mulher moderna que procura estabelecer a relação com a deusa Lua, ou princípio feminino, dentro de si, pode ter que se submeter a seu próprio instinto, reconhecendo-o não somente como um conceito intelectual, mas, de fato, como uma influência determinante na sua vida como um todo. Ou pode precisar aceitar a ordem de Eros de estar relacionada e submeter seus próprios desejos àquela diretriz.
No mundo antigo, poucas mulheres viviam a vida inteira como prostitutas no templo da deusa Lua, e a média das mulheres fazia esse papel somente uma vez. Esse ato envolvia responsabilizar-se por sua própria vida instintiva. Ela o desempenhava porque ela precisava. Seu ato estava relacionado com a deusa do amor e não com um possível marido, o marido real. Não tinha nada a ver com a sua segurança econômica, como o casamento, mas era somente para relacionar-se com seu próprio instinto. É a coisa mais difícil do mundo para qualquer pessoa, e especialmente para uma mulher, reconhecer e aceitar seu amor por outro ser humano, se este não for recíproco. É muito mais fácil rejeitar o amor, dizer: eu também não ligo para ele, ou ele não vale o sofrimento de ninguém, ou até mesmo reprimir totalmente o amor e conservar-se desatenta para o fato de que algo mais profundo, além da superfície, foi atingido. Mas a mulher que é virgem e que tenha realizado o casamento sagrado no templo da deusa, não agirá assim. Compreendendo que o amor que nela emergiu é uma manifestação da deusa do amor, reconhecerá o sofrimento como parte de sua experiência do princípio feminino. De fato, pode ser que o reconhecimento de seu próprio amor, não correspondido no plano humano, possa ser da natureza do hieros gamos, o casamento com Deus que torna as mulheres virgens. Filon de Alexandria escreveu há muitos anos atrás, abre aspas, pois a união de homens para a procriação de crianças faz de virgens mulheres. Mas quando Deus começa a se associar com a alma, faz com que aquela que era anteriormente mulher torne-se virgem outra vez. Fecha aspas. A mesma ideia é expressa num soneto de John Donne. Abre aspas. Ainda eternamente eu te amo, e seria de bom grado, amada, mas estou comprometida com teu inimigo. Divorcia-me, desamarra-me, ou quebra aquele laço outra vez. Toma-me para ti, aprisiona-me, pois eu, a não ser que tu me escravizes, nunca serei livre. Jamais serei casta, a não ser que tu me violes. Fecha aspas. Essas coisas parecem dizer que a virgindade psicológica pode ser atingida somente através da violação por um Deus, através de um hieros gamos, um casamento sagrado. As figuras anexas foram desenhadas por mulheres que haviam experimentado alguma coisa parecida. Essas mulheres não eram artistas, como está claro pela imperfeição do desenho. A primeira figura foi desenhada por uma mulher que não havia se submetido, até a época, a qualquer análise psicológica. Desenhou a figura numa tentativa de entender o significado de uma crise pela qual estava passando. Sua emoção exprimiu-se nas palavras do poema de Donne, com o qual estava familiarizada. A segunda figura também foi desenhada por uma mulher que, porém, havia passado por uma experiência considerável com o inconsciente através da análise. Também fez seu desenho numa tentativa de esclarecer qual era a natureza da emoção que estava experimentando. Figuras desenhadas dessa maneira para expressar uma emoção cuja natureza e causa são desconhecidas não são feitas como obras de arte, mas somente como um meio de esclarecer e tornar consciente o fator desconhecido que emerge das profundezas da psique e cuja presença só é sentida através do distúrbio emocional que produz.
são tecnicamente chamados de desenhos inconscientes, embora naturalmente não sejam produzidos num estado de inconsciência. O termo significa meramente que são desenhos de alguma coisa relativamente desconhecida, cuja significação está bastante obscura. Retratam, de fato, imagens que surgem do inconsciente, tanto quanto os sonhos. Ocupar-se com essas imagens através do trabalho real envolvido no ato de desenhar a figura tem um efeito curioso. Em primeiro lugar, a imagem em si torna-se mais clara e mais definida. Frequentemente parece se avisar. Mas também pode começar a alterar-se, mudar suas características durante o processo da pintura, de modo que pode se tornar necessário fazer um segundo desenho ou mesmo uma série que mostre como a imagem se desenvolve. Ao mesmo tempo, o humor ou conflito emocional torna-se esclarecido. Também muda e se desenvolve com a evolução da imagem inconsciente. Consequentemente, quando uma mulher em crise ou conflito emocional pinta algo como a figura acima, em geral sente-se muito aliviada, mesmo que não compreenda o que é que desenhou. Se pode vir a entender o significado de seu desenho, naturalmente ficará ainda mais aliviada, pois a pintura é como um oráculo que veio das profundezas de seu próprio ser e contém uma sabedoria que está além de seu conhecimento consciente presente. Em ambos os casos mencionados, a figura representa o sofrimento presente da mulher na forma de um ritual, tendo uma significação religiosa, isto é, espiritual ou psicológica. Essas mulheres estavam cada qual sofrendo uma sensação de serem de algum modo violadas pela vida ou pelas circunstâncias desta. Isso quer dizer que seu amor, seus interesses e o investimento emocional na vida não estavam lhe trazendo nenhum retorno nos valores que este mundo preza. Amor e compreensão humana ou outro reconhecimento. A figura deste sofrimento mostrou em cada caso que a frustração humana era como uma violação que estava sendo cometida, não por alguma força hostil ou destrutiva, mas por um grande pássaro, o grande pássaro celestial, mensageiro da lua, a pomba de Afrodite. No simbolismo cristão, temos de forma semelhante o Espírito Santo, que é a pomba santa. Em certas pinturas medievais, a concepção da Virgem Maria é representada, como nesses desenhos modernos, como sendo uma violação pela pomba santa. Essa imagem parece expressar um fato universal da psique humana, encontrado igualmente nas religiões das antigas deusas da lua, no cristianismo medieval, nos escritos místicos de filósofos antigos, nos poetas elisabetanos e, atualmente, nos desenhos inconscientes de mulheres. Essas coisas parecem dizer que uma mulher pode tornar-se uma em si mesma somente quando estiver totalmente desperta para as possibilidades que estão dormindo em sua própria natureza. Ou seja, ter experimentado o fogo da paixão carnal e espiritual e devotado seus poderes a serviço do Deus do instinto. Então, quando a energia não pessoal, divina, tiver nela surgido, ela atinge a castidade da alma, singularidade ou totalidade de seu ser, dedicando sua emoção mais profunda aos deuses do instinto, seja qual for o nome que se lhes possa dar. Dessa maneira, a mulher se liberta das ânsias do ego, da sua identificação com seu próprio instinto e suas necessidades. Tal é o significado da união com Deus, o casamento sagrado no templo da deusa da lua, que também é considerada a deusa do amor sexual. Ela é a fonte do poder do amor e da fertilidade. Aqueles que se iniciaram em seus mistérios obtiveram uma parcela de seu poder
participaram da sua natureza através de uma união mística com ela. Estamos familiarizados em nossos ensinamentos cristãos com a ideia de que uma união com Deus é atingida através de sacramentos especialmente ordenados. O batismo, imersão nas águas, a comunhão, partilha da comida consagrada, manducação do corpo de Deus, são representações dramáticas de estágios de iniciação. São vividos num ritual real, na vida exterior, e têm como objetivo a união com Deus. Nas igrejas católicas romana e grega, o casamento também é considerado um sacramento, pois a união sexual real do homem com a mulher é vista como sendo a união simbólica da alma com Deus. A ideia da união com Deus, de um casamento sagrado, um hieros gamos, é levá-la um passo mais adiante na evolução simbólica quando uma mulher se torna freira. Um casamento simbólico é então executado e ela torna-se noiva de Cristo. Para os místicos cristãos, os sacramentos eram vividos não somente nos rituais da igreja, mas também nas experiências interiores e secretas de sua meditação particular. O tema da união divina e de Cristo, como o amante celestial, noivo da alma, impregna muitos dos escritos dos santos. Os termos pelos quais essas experiências místicas foram relatadas deixam pouca dúvida de que a experiência espiritual fosse de certa forma ligada a um envolvimento erótico real, embora não com um parceiro humano. Nas práticas religiosas de Magna Dea, uma experiência erótica similar, um casamento no templo, fazia parte da iniciação. E certamente em dias posteriores da iniciação de Ísis, como descreveu Apuleio, a revelação do amor como algo distinto do desejo formava o ensinamento central dos mistérios da deusa. Assim, o deus Lua da Babilônia era conhecido pelos fiéis seculares pelo nome de Sin, mas ele também tinha um nome secreto, que era revelado somente aos iniciados. Esse nome era Vad, que significa amizade ou amor. Em religiões antigas, o drama simbólico dos deuses, isto é, da vida espiritual ou psicológica, era completamente projetado, de maneira que os rituais eram vividos de forma concreta. Pouco a pouco, através dos tempos, quando a vida psíquica do homem veio a ser reconhecida como algo interior, esses rituais se tornaram cada vez mais separados da realidade concreta e cada vez mais simbólicos. Esse é naturalmente um grande passo adiante, mas também acarreta um perigo, pois se o ritual perde inteiramente sua conexão com as fontes instintivas das quais surgiu, perde também seu poder de renovar ou redimir, tornando-se meramente uma abstração, sem conexão com as fontes primordiais da vida. Hoje em dia, quando estamos tão distantes de nossas origens humildes, precisamos constatar outra vez esses símbolos doadores de vida. A lua crescente, emblema dos desejos instintivos ainda não humanizados, apesar de ter emergido da inundação do inconsciente, representa o nível de desenvolvimento do homem e da mulher comuns. Os sufis, místicos do Islã, progrediram muito no seu desenvolvimento psicológico e entendem mais claramente o significado interior de seus próprios ensinamentos religiosos. Falam muito do amor a Deus, que diferenciam em 3 estágios: Rida, a satisfação; Shavk, o querer; e Uns, amizade ou intimidade. Esses conceitos são vistos como um drama a ser vivido externamente, representando os estágios progressivos da união com Deus.
Rabia, uma mulher mística que viveu no século VIII depois de Cristo, escreveu o seguinte poema sobre o terceiro estágio do amor, uns, ou intimidade. Abre aspas. Eu te tornei, Deus, o companheiro de meu coração. Mas meu corpo está disponível para aqueles que desejem sua companhia. E meu corpo é amável com seus hóspedes. Mas o amado de meu coração é o hóspede da minha alma. Fecha aspas. Nesse poema está expressa a tentativa de obter uma transformação do concreto e do material para o invisível, o espiritual, pois a espiritualidade da mulher precisa ser destilada através da experiência concreta, não podendo ser obtida diretamente. Esse processo de destilação ou purificação é discutido no I Ching, o livro sagrado dos chineses, no hexagrama do caldeirão. Para os chineses, o caldeirão tem o mesmo significado que para os alquimistas, sendo como o graal, o vaso da transformação, ou, como os alquimistas diriam, da transmutação. Está escrito, abre aspas, tudo que é visível deve se expandir para além de si mesmo até penetrar no âmbito do invisível. Desse modo alcança sua verdadeira consagração e clareza, enraizando-se firmemente na ordem cósmica. Fecha aspas. No caso da experiência de amor da qual Rabia fala, a tentativa de obter uma transformação é pela via descendente, pois a lua, deusa das mulheres, é a rainha da noite. E a lua obscura conduz ao submundo. Místicos de todas as épocas reconheceram que a transformação acontece através dessa via. Embora nós, com nossa filosofia ocidental de progresso, desenvolvimento e de aumento de controle da vida através da ciência racional, perdemos de vista esse fato. Os gnósticos, por exemplo, diziam: subir ou descer é a mesma coisa. E William Blake escreveu que pouco importa se um homem tome a estrada certa ou errada, desde que ele a siga sinceramente e devotadamente até o fim, pois qualquer das estradas podem levá-lo à sua meta. Assim, aqui também precisamos reconhecer que, embora a estrada para o crescente conduza para baixo, ainda assim pode conduzir à transformação da personalidade e a um renascimento verdadeiro do indivíduo. A lua representa, de fato, o grande princípio da transformação através das coisas que são mais baixas. Aquilo que é escuro, frio e úmido, que se esconde da luz do dia e do pensamento esclarecido do homem, contém também o segredo da vida, pois a vida se renova constantemente. Quando, por fim, através de experiências repetidas, o homem compreender isso, ele poderá captar o sentido íntimo que até aquele momento permanecia escondido dentro da própria textura do acontecimento concreto. O ritual do Hieros Gamos é religioso. E através da aceitação do poder do instinto por um lado e renunciando a toda possessividade por outro, a mulher ganha uma nova relação consigo mesma. O poder do instinto é reconhecido como não pertencente a ela, mas ao reino não humano, a deusa que ela precisa servir e para a qual seu corpo deve se tornar um vaso valioso. Através de tal atitude, ela se transforma. O controle convencional de seus desejos egoístas não é mais necessário, porque foi transformado num fato real. O que era primeiramente eu quero, eu preciso ter,
foi substituído pela capacidade de amar. E a mulher, em vez de ser meramente uma manifestação da natureza, uma sereia, renasce como um ser humano, com um espírito humano. Assim começa a emergir o significado desse sacrifício no templo, desse Eros Gamos. Através dele, a mulher que foi iniciada liberta-se da dominação de seu próprio instinto inconsciente, do seu desejo e ânsia de poder. Submetendo-se ao seu instinto, ao invés de exigir que o homem se submeta a ela, torna-se virgem. Nesse ritual, a mulher reconhece e afirma, de maneira mais enfática e incontestável possível, que sua sexualidade e proveitos que possa trazer não são seus, de sua posse, mas representam as exigências da própria vida, que flui nela e da qual ela é serva. Seu corpo, sua psique, não são mais que um veículo para as manifestações da vida. Esta é a submissão ao instinto. Até que ela tenha se submetido desta maneira, não é virgem no sentido religioso do termo e não pode unir-se ao Eros, o princípio feminino, a Magnadeia, que deveria governá-la de dentro, pois, como certos escritos gnósticos afirmam, o espírito do homem só pode conseguir união com Deus quando puramente virgem. A entrega da sexualidade feminina no templo foi explicada por Fraser, como já vimos, em termos da concepção antiga de que um Deus sempre tinha necessidade dos sacrifícios de seus fiéis, pois seu poder dependia diretamente das oferendas que lhe eram feitas pelos seres humanos. Esse conceito antigo encontra uma expressão nova e mais espiritual em estudos posteriores de místicos religiosos. Mestre Eckhart afirma repetidamente que Deus precisa do culto dos homens e que sempre renasce na alma do fiel devoto. O anjo Silésio e outros místicos de diferentes religiões proclamam a mesma verdade. Sendo Deus concebido como um ser celestial inteiramente externo ao homem, absoluto, não relativo ao homem, a doutrina de sua dependência em relação ao serviço de seus fiéis pode parecer a mais terrível heresia, mas quando Deus é concebido como uma personificação de um princípio psicológico, é óbvio que o poder de Deus aumenta através de sacrifícios, tais como os que estivemos considerando. Em cada mulher que sacrifica seu domínio pessoal e egoísta e os proveitos que o princípio da vida pode trazer-lhe para se submeter ao movimento de vida interior, o poder e o significado do próprio princípio Eros, ou como poderíamos dizer, o poder da deusa Lua, brilha mais claramente. Quando ela renuncia às suas pretensões pessoais, à energia ou libido, que a princípio tinha propósito individualista, flui para um lado feminino verdadeiro, para o qual ela fez o sacrifício. Assim, como o mestre Eckhart disse, Deus renasce dentro da alma. O Eros é elevado no coração dessa mulher em particular, para um lugar acima de seus desejos pessoais. Dessa experiência nasce o poder de amar o outro. Antes de ela se submeter a tal iniciação, seu amor não é mais que desejo. Ela não pode mesmo ver a diferença entre eu te amo e eu quero que me ames. Não pode diferenciar entre o eu te amo e quero a satisfação que podes me dar.
Mas quando tiver passado por uma experiência interior análoga à antiga prostituição no templo, os elementos do desejo e da possessividade terão sido abandonados, transmutados através da apreciação de que sua sexualidade e seu instinto são expressões de uma força de vida divina, cuja experiência é de valor inestimável, bastante distantes de suas satisfações no plano humano. É impossível explicar a transformação que acontece, quando o amor instintivo é aceito e assimilado dessa maneira. Pois é uma dessas mudanças misteriosas e inexplicáveis que pertencem ao reino psicológico, o reino onde o físico e o espiritual se encontram. A transformação do físico para o espiritual é de fato um mistério infindável, que está além da nossa compreensão humana. No entanto, é claramente observável que, através de uma experiência desse tipo, o amor emerge. Um amor que vê a situação de outra pessoa e pode altruisticamente simpatizar-se e apreciar. Afirma-se que a deusa Lua, em seu papel de prostituta, possui uma espécie de amor. Ishtar apresenta-se assim: uma prostituta compassiva sou eu. Compaixão é também uma das características principais da Virgem Maria, que, embora nunca tenha sido considerada uma prostituta sagrada ou hieródula, tinha certamente experimentado uma submissão correspondente, através da qual ganhou seu título de Virgem. O amor que nasce da iniciação no templo tem a característica maternal. As lendas e mitos são unânimes em afirmar que a deusa, como virgem, concebe através de uma concepção imaculada. O resultado do Hieros Gamos é a Virgem engravidar. Seu filho é o herói, o Salvador, o Redentor. É o Deus homem, participando tanto da natureza de homem como da de Deus. Psicologicamente, essa criança representa o nascimento da nova individualidade, que substitui o ego da mulher, sacrificado através do ritual no templo. É chamado o santo embrião, a joia no lótus. É a nova personalidade nascida de seu sacrifício. Ele é a lua que luta e vence o mesmo demônio que conquistou seu pai. É assim o que vai além e representa o renascimento da esperança e da possibilidade de transcender o passado. Através do poder do Hieros Gamos, do ritual que envolve o sacrifício completo do egoísmo e da atitude possessiva em relação a si e às próprias emoções e instintos, nasce esta criança herói, a habilidade de recomeçar, mesmo depois do desastre e fracasso, e começar num nível diferente, com novos valores e uma nova compreensão da vida.